Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos abordar mais um caso criminal, então se você acha interessante esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos trazer o caso de hoje. Vamos lá! Nayara Soares Gomes tinha 7 anos na época dos fatos e vivia em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ela era uma criança considerada muito comunicativa, educada e que gostava bastante de ir para a escola, estudar e encontrar os colegas. Ela também era muito carinhosa com todo mundo à sua volta. A Nayara era órfã de pai e também a mãe dela era dependente química. Então, quando ela tinha só 4 aninhos de idade, a mãe dela acabou perdendo a guarda dela e dos outros 2 irmãos dela, que passaram a viver com uma tia. Na casa da tia, eles viviam tranquilamente, tinham ali a vida deles de criança, tudo normal, até que quando foi no dia 9 de março de 2018, a Nayara começou o seu dia como qualquer outro. Ela acordou bem cedinho, se arrumou para ir para a escola e saiu de casa por volta de 6h30 da manhã, junto com um primo dela de 15 anos. Eles costumavam fazer, esse trajeto aí todos os dias juntos, da casa até a escola, porque os dois estudavam na mesma escola. Então era cerca aí de 2 quilômetros de distância que eles faziam em uns 30 minutos e todos os dias eles faziam esse trajeto junto, tanto para ir quanto para voltar. Porém, no dia 9 de março, eles saíram de casa juntos sim, mas o primo dela acompanhou ela somente até a primeira esquina do trajeto, porque ele resolveu parar para esperar a namorada dele. A Nayara, ela não gostava de se atrasar para a aula, como eu disse, ela gostava muito de ir para a escola, encontrar os amiguinhos e estudar. Então, ela resolveu seguir o restante do trajeto sozinha, praticamente todo o trajeto, porque eles ainda estavam na primeira esquina. O primo dela acabou permitindo que ela fosse sozinha o restante do trajeto, mesmo ela sendo tão novinha, porque ele achava que ela ali, já conhecia todo o caminho, fazia o caminho todos os dias e acabou ali errando, porque não se deve deixar uma criança tão nova assim fazer um percurso de 2 quilômetros sozinha, mas ele infelizmente ali na inocência e querendo esperar a namorada, acabou deixando ela ir o resto do percurso sozinha. As horas se passaram e quando foi por volta do meio-dia, que era o horário que a Nayara saía da aula, o primo dela foi até a escola para buscar ela, porém ele não a encontrava em nenhum lugar. Ele chegou a questionar algumas pessoas, mas ninguém sabia dela, os coleguinhas ali, Então ele voltou para casa e avisou a tia sobre isso e contou para ela também que ele não tinha, acompanhado a Nayara durante todo o trajeto. A tia já ficou bastante assustada, foi até a escola, questionou os professores e, para infelicidade deles e desespero, eles ficaram sabendo que naquele dia a Nayara nem mesmo compareceu às aulas, então ela não chegou nem a entrar na escola. A família imediatamente foi até a polícia para registrar o desaparecimento e já iniciaram-se então as buscas. Vários voluntários se mobilizaram para ajudar na procura da Nayara. Eles espalharam vários cartazes com o rosto da menina e também as descrições das roupas e da mochila que ela carregava naquele dia. E a polícia também, desde o início, fez bastante esforço para encontrar o que tinha acontecido com a Nayara. Eles refizeram então o trajeto que a Nayara deveria ter feito até chegar na escola e questionaram ali várias testemunhas ao longo do trajeto e tiveram algumas que conseguiram dar uma pista para a polícia. Eles disseram que por volta de 7h20 da manhã eles viram sim a Nayara passando pela rua, porém um carro Palio branco se aproximou e parou ao lado da menina, começou a conversar com ela e ela entrou naquele carro. Poucos momentos depois, o carro saiu levando a Nayara dentro. A família obviamente não conhecia a pessoa aí, que poderia estar nesse Palio branco, então eles já ficaram ainda mais desesperados.
e a polícia então resolveu ver as imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos que tinham também ali nas ruas por onde ela tinha passado. Eles procuraram em várias imagens e conseguiram sim achar, a Nayara em várias delas durante todo o percurso, ela caminhando tranquilamente sozinha. Em alguns pontos ela tá sozinha, em alguns outros ela tá ali com algumas pessoas em volta, mas nada de estranho tá acontecendo, até que em uma certa câmera ela some e não é mais possível ver ela nem nessa câmera e nem em nenhuma outra. Então não foi possível captar o momento, de que a Nayara desapareceu para ver o que tinha acontecido com ela. Porém, como aquelas testemunhas tinham dito sobre o palho branco, a polícia começou também, além de procurar a Nayara nas imagens, procurar algum palho branco. Eles procuraram incansavelmente até que eles realmente acharam um palho branco passando ali na rua por um curto período de tempo, mas eles conseguiram ver e conseguiram ali anotar as descrições daquele veículo. Eles começaram então a fazer procuras por todos os palhos brancos da cidade e região, tanto no banco de dados deles para ver se tinha algum veículo assim registrado como roubo ou qualquer coisa do tipo, e também das ruas da cidade, principalmente naquelas ruas ali ao redor do trajeto dela. Depois de muito procurar, cerca de 9 dias depois já que ela tinha desaparecido, um policial, enquanto estava fazendo essas buscas nas ruas, viu um palio branco estacionado. Ele se aproximou e começou ali, a analisar o carro e percebeu algumas semelhanças com o carro da imagem que eles tinham captado, que tinha ali alguns detalhes na parte traseira e também em um vidro lateral traseiro. Ele então tirou uma foto do veículo e levou até a delegacia, e com essa foto ali, o número da placa e tudo, eles conseguiram identificar quem era o dono do veículo. Identificando o dono do carro, eles chegaram a um suspeito de 34 anos, chamado Juliano Vieira Pimentel de Souza, que já era investigado pela suspeita de cometer um crime de abuso contra uma criança de 9 anos em outubro de 2017, que seria aí 4 meses antes do desaparecimento da Nayara. A polícia achou muita coincidência esse homem, que já tinha aí uma investigação em curso, estar na mesma rua no mesmo momento que a Nayara desapareceu, inclusive com um palio branco. Então eles resolveram ir atrás desse homem para mais esclarecimentos. No dia 21 de março, 12 dias após o desaparecimento da Nayara, a polícia então foi até a casa desse homem, do Juliano, e levou ele para a delegacia para prestar esclarecimentos e fazer o interrogatório. Durante o interrogatório, para surpresa da polícia, o próprio Juliano logo de cara confessou que ele era sim a pessoa que tinha raptado a Nayara e que ia contar como tudo tinha acontecido. O Juliano era casado e ele morava em uma casa com a esposa dele que não era próxima da região da escola da Nayara, porém naquele dia ele estava ali nas redondezas porque ele tinha ido levar a esposa para visitar um parente. Então, quando ele já estava voltando para a casa dele, já sozinho no carro, ele estava passando ali nas redondezas da escola e observando as crianças. Ele então viu a Nayara sozinha, esperou algum tempo para ver se ela realmente estava sozinha e aproximou o carro dela. Quando ela foi passando pelo carro, ele chamou a menina, ela se aproximou e ele ofereceu para ela uma mochila daquelas de pelúcia, toda colorida, que as crianças, principalmente as meninas, gostam bastante. Ele ofereceu para ela e disse que se ela entrasse no carro com ele daria a mochila para ela. Ela então, muito inocente, com apenas 7 anos de idade, entrou no carro. Lá dentro ele enrolou ela um pouco mais, ofereceu uma bebida para ela, ela bebeu a bebida e no fim das contas aquilo que ele ofereceu para ela era suco misturado com cachaça. Então a menina, que tinha apenas 7 anos, ficou embriagada e já perdeu ali um pouco dos sentidos, e nesse momento o Juliano aproveitou e saiu com o carro, levando ela para a casa dele com ele. Já na casa dele, ele levou a garota para o quarto, lá ele abusou dela e depois acabou matando ela asfixiada. Ele levou então ela de volta para o carro e dirigiu por cerca de 20 quilômetros até chegar em uma região afastada onde tinha bastante mato e deixou então o corpo da Nayara às margens de uma represa, escondido ali no meio da mata. Com o Juliano tendo confessado o crime, quando foi no dia seguinte, dia 22, ele então acompanhou a polícia até o local que ele indicou
para que eles encontrassem a Nayara. Eles encontraram, fizeram exames, testes de DNA e confirmaram que realmente era ela, e ela infelizmente também estava sem vida. A população e a família da Nayara ficaram completamente revoltados quando ficaram sabendo dessa notícia. Afinal de contas, eles ainda tinham esperanças de encontrar a menina com vida. E então, com toda essa revolta, eles foram para a porta da delegacia e fizeram vários protestos clamando por justiça. O caso ganhou uma grande comoção e trouxe muito medo para a população local, que em sua maioria eram famílias pobres, que tinham filhos, que também iam andando para a escola, assim como a Nayara, porque eles não tinham condições de investir ali em pagar algum tipo de transporte seguro para os filhos, e eles também ali na cidade não ofereciam transporte público para esses lugares mais longe, que era ali a região mais periférica onde eles moravam. Então tiveram vários protestos, a população ficou realmente bastante revoltada e com bastante medo disso voltar a acontecer. Por isso eles clamavam muito por justiça em nome da Nayara e também por segurança em prol das outras crianças. Mais de 2 anos e 8 meses após a descoberta do caso e a confissão e prisão do Juliano, ele então finalmente foi condenado a 36 anos e 6 meses de prisão. A casa onde o Juliano morava de aluguel e também aonde o crime aconteceu foi incendiada poucos dias após a prisão dele pela população. Porém, vizinhos conseguiram controlar as chamas. Mas mesmo assim, poucos dias depois, a casa foi demolida pelo proprietário.